Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e já quero te convidar para a nossa aula de número 21 da obra O Livro dos Médiuns. E indo já direto ao ponto, dando continuidade à aula passada, aula de número 20, nós estamos na primeira parte do livro, capítulo 4, que se chama Os Sistemas. Estamos analisando o item 46, que aborda a questão do sistema pessimista, que é aquele no qual afirma que as comunicações são todas diabólicas, são todas perpetradas, são todas provocadas, ensaiadas e provocadas pelos demônios. Esse item 46 tem alguns subitens, já vimos os subitens do 1 ao 8º, e vamos aqui ao 9º subitem do item 46 do capítulo 4, da primeira parte, que a Kardec começa assim: a Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem Maria, obviamente, e outros santos nas aparições, visões, comunicações orais, etc. Esta crença não é contraditória com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Sim, porque se aventa que todas as comunicações são dos demônios e as comunicações dos ditos santos e santas. É isso que Kardec quis comentar com muita propriedade. E aí ele segue: cremos que certas pessoas professaram essa doutrina de boa fé, mas cremos também que outras o fizeram unicamente para evitarem de se ocupar com essas coisas por causa das más comunicações a que estão expostos a receber, dizendo que só o diabo se manifesta. Quiseram assustar, mais ou menos como quando se dizia a uma criança: não toques nisso porque isso queima. A intenção, ou no nosso caso aqui, cuidado com o bicho-papão e por aí vai. A intenção pode ser boa, mas o fim é errado, porque a proibição só excita a curiosidade e o medo do diabo retém a bem pouca gente. Se quer vê-lo, seja apenas para ver como é feito, e se fica muito admirado de não encontrá-lo tão negro como se havia acreditado. Haja vista que os espíritos, eles são o que são as almas dos homens e mulheres que já viveram na Terra. Nós somos espíritos. E quando morrermos, quando desencarnarmos, vamos provavelmente aparecer, nos comunicarmos com alguém. Isso é normal, Então, essa doutrina da história dos espíritos serem obra do demônio, realmente ela não se sustenta por si só. E Kardec prossegue: não se poderia ver também um outro motivo nessa teoria exclusiva do diabo? Que aí ficou claro, talvez uns aventam que foi manifestada a explicação de que as comunicações mediúnicas seriam obras do demônio para proteger a pessoa, sei lá, dos maus espíritos, das más comunicações, proteger de um fim errôneo e, de certa forma, até prejudicial da doutrina. E Kardec lembrando que, se o objetivo for esse, faz sentido, é compreensível, mas é como ele falou, como ele explicou aqui, a intenção pode ser boa, mas o fim é errado. A intenção é boa, mas primeiro você está usando de uma mentira e está colocando no mesmo balaio todos os espíritos, bons e maus, como de fato existem. Muito interessante avaliar isso. E aí agora Kardec continua: não se poderia ver também um outro motivo nessa teoria exclusiva do diabo? Há pessoas que acham que todos os que não são de sua opinião estão errados. Ora, os que pretendem que todas as comunicações são obra do demônio não estariam movidas pelo medo
de não se acharem os espíritos de acordo com eles em todos os pontos, mas ainda sobre os que tocam os interesses deste mundo mais do que do outro, não podendo negar os fatos, quiseram apresentá-los de maneira apavorante, mas esse meio não impediu o avanço mais do que os outros, onde o medo do ridículo é impotente. É preciso resignar-se a deixar passar outras coisas, e isso é muito sensato, é muito coerente, porque nós vivemos num mundo de debates, aliás, nem de debate, se houvesse debate seria ótimo, mas nós vivemos num mundo, hoje em dia, costuma-se falar essa palavra muito, né? As narrativas, né? Muitas narrativas, ou seja, muitas histórias, cada um defende a sua. Até aí tudo bem, mas o problema é que geralmente quando alguém está defendendo uma narrativa que seja um ponto de vista, quando alguém está defendendo aquilo que ele acredita, o problema é que a partir daí ele acha que está certo, irrevogavelmente, irremediavelmente, incontestavelmente correto. Ele não admite que possa estar errado, que é uma premissa fundamental no desenvolvimento de ideias. Eu, você, todos nós podemos ter ideias. Todos nós temos os nossos pontos de vista, mas é para isso que serve a avaliação, o debate, a constatação, a comparação, os testes, né, para que nós possamos concluir com o tempo se as nossas ideias, se aquilo que nós acreditamos está correto, é correto, ou o contrário, está errado, é incorreto. Eu costumo pensar o seguinte: você já parou para pensar em quantas coisas que você acredita serem verdadeiras e podem ser falsas? No seu rol de crenças, em tudo aquilo que você acredita ser verdade na sua vida. Você já parou para pensar que muitas dessas pretensas verdades podem não sê-las? E isso só é possível, ou seja, chegar a essa conclusão de que se aquilo que eu acredito é verdadeiro ou falso, isso só é possível com estudo, com debate, com experiências, com a mente aberta, e não ter uma mente preconcebida, porque foi fulano A ou fulano B que disse, e por isso é verdade. As coisas não funcionam assim. A verdade, pelo menos do ponto de vista científico, ela não pode advir do dizer de pessoas, ela tem que advir dos fatos, das evidências, da concordância com a lógica, com o raciocínio puro, lógico, coerente, lúcido e ilibado. Pelo menos era assim que Allan Kardec trabalhava, era assim que Allan Kardec conduzia os estudos espíritas. Penso, pelo menos eu, busco seguir esse caminho, busco seguir essa trilha. Mas cada um pensa por si mesmo, não é verdade? Bom, e Kardec continua aqui, ainda estou no item 46, subitem 9. Um muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Corão pensaria, certamente, que este era um mau espírito. O mesmo seria com um judeu no que concerne a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos um deles afirmar que o espírito que se comunicava não podia ser senão o diabo, porque se havia permitido pensar de outro modo que ele sobre o poder temporal, ainda que não houvesse de resto pregado senão a caridade, a tolerância, o amor ao próximo e a abnegação das coisas deste mundo, máximas ensinadas pelo Cristo. Interessante como Kardec é lógico, né? Nós, quando defendemos ou como acreditamos a priori no que quer que seja, e aí quem quer que seja se contesta ou se tem uma ideia diferente, realmente a nossa tendência parece que é rechaçar já a pessoa, pode ser pessoa ou espírito, rechaçar e já não
vê com bons olhos, não é assim? Parece que faz parte da nossa natureza, infelizmente, porque isso é um erro terrível. Quando alguém não concorda conosco, quando alguém não concorda com as nossas ideias, você já franze assim o senho, já torce o nariz, já às vezes, muitas vezes, já passa até a antipatizar a pessoa, e com isso perde-se um momento crucial, um momento maravilhoso, um momento importantíssimo de colocar as suas ideias, sejam elas quais forem, em contraste, em análise, em teste. É assim que se chega à busca da verdade, à busca do conhecimento, e não admitir uma ideia, independendo de por quem essa ideia veio, e a priori já dizer que ela é verdadeira. Não é bem assim não que Kardec nos ensinou. Kardec nos ensinou a usar o raciocínio lógico, a metodologia científica no nosso raciocínio. Isso é importantíssimo. Não esqueçam disso. Bom, então está aqui um exemplo, né, que Kardec descreve, né? Imagina um muçulmano, vem um espírito, fala com ele, ou um católico, no caso, fala com essa pessoa todos os valores cristãos, né? Fazer o bem, a caridade, perdoar, a abnegação, desprendimento de posses e bens terrenos, mas se o espírito não concordou com algum detalhe da liturgia católica, que seja, da simbologia católica, então esse espírito já é tido como enganador, já é tido como, às vezes, até um espírito demoníaco, e por aí vai. Percebe a fragilidade da nossa forma de pensar? E não pode ser assim. É por isso que Kardec defendia tanto o pensamento científico, a metodologia científica, porque ela não é perfeita. A ciência não é perfeita, o método científico não é perfeito, mas é a melhor maneira de se encaminhar o raciocínio que se conhece até os dias de hoje. E Kardec prossegue. Os espíritos, não sendo outros que as almas dos homens, olha só o que a gente sempre tem dito, e os homens não sendo perfeitos, disso resulta que há espíritos igualmente imperfeitos, e cujo caráter se reflete nas suas comunicações. É um fato incontestável que os há maus, astuciosos, os espíritos, né, profundamente hipócritas, e contra os quais é preciso manter-se em guarda. Mas porque se encontram no mundo homens perversos, não é uma razão para se fugir de toda a sociedade. Deus nos deu a razão e o juízo para apreciar os espíritos, assim como os homens. O melhor meio de presumir contra... O melhor meio de se premunir, presumir não. O melhor meio de se premunir contra os inconvenientes que pode apresentar a prática do espiritismo não é o de interditá-lo, mas o de fazê-lo compreender. Um medo imaginário não impressiona senão um instante e não afeta todo mundo. A realidade clara demonstrada, ou demonstra, a realidade claramente demonstrada é compreendida por todos. Olha a lucidez do Kardec, lembrando, e olha que encadeamento lógico do raciocínio. Se os espíritos são as almas de homens e mulheres que já viveram na Terra, e se homens e mulheres que já viveram na Terra não foram perfeitos, não são perfeitos, então uma simples conclusão muito lógica é de que os espíritos não são perfeitos. Então, assim como existem espíritos grosseiros, rudes, mentirosos, espíritos levianos, espíritos enganadores, espíritos falsários, espíritos de caráter duvidoso, portanto, ou seja, se existem homens, né, de seres humanos encarnados com essas características que eu falei, que enganadores, falaciosos, mentirosos,
que falam coisas ruins. Da mesma forma, existem espíritos falaciosos, mentirosos, enganadores. Assim como existem pessoas de caráter, pessoas de princípios, pessoas que não só pregam, mas demonstram o bem. Dessa forma também existem bons espíritos, espíritos que falam, que fazem o bem, que falam sobre o bem, que quando em vida falavam a verdade, depois de mortos continuam falando a verdade. Espíritos que buscam aquilo que é correto, aquilo que é ético, aquilo que tem princípios. Esses espíritos nada mais são do que homens e mulheres que, quando encarnados, assim como eu e você, também praticavam as boas ações. Ou seja, boas e más ações advêm de boas ou más pessoas, de bons ou maus espíritos. É simples assim e é muito... Há uma gama enorme de evidências que demonstram isso. Bom, para nós terminarmos a aula de hoje, né? Acho que o sistema pessimista é isso, tá? E ele se combate com isso. Os espíritos não são coisa do demônio, não. Os espíritos somos nós. Se nós formos bons, os espíritos são bons. Se nós formos maus, maléficos, maldosos, o espírito será conforme nós somos. Muito bom para se refletir. E para terminar a aula de hoje, vejamos o sistema otimista. O que diz o sistema otimista? O item 47. Ao lado daqueles que não veem nesses fenômenos senão a ação dos demônios, há outros que não viram senão a dos bons espíritos. Supuseram que a alma, estando separada da matéria, nenhum véu existia mais para ela, e ela deveria ser a soberana ciência e a soberana sabedoria. Sua confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível foi para muitos a fonte de muitas decepções. Aprenderam às custas a desconfiar de certos espíritos, assim como de certos homens. Aplicável aqui o que eu já falei agora há pouco. Assim como constitui-se um erro achar que os espíritos são demônios, constitui-se igualmente um erro achar que os espíritos são santos, que os espíritos são puros, que os espíritos são altamente corretos. Existem-nos com certeza, mas não é a maioria dos que convivem conosco. Nós estamos num mundo de provas e expiações ainda. Nós vivemos num planeta onde a cobiça, a ganância, o orgulho, o egoísmo, a posse, o apego à matéria é o que impera, é o que governa. Nós temos, olha como está a nossa sociedade de hoje, guerras mil, o ser humano cada vez mais doente, cada vez mais escravo do consumismo, das posses, do querer ter a qualquer custo, o dinheiro querendo ser conseguido, muitas vezes à custa de vidas humanas. Que tipo de espíritos vocês acham que existem, então, entre nós? Eu não estou querendo ser pessimista, mas eu estou querendo dizer e reforçar aquilo que Kardec nos ensinou. Os espíritos nada mais são do que as almas de homens e mulheres que viveram sobre a Terra. E não esqueçam, voltarão a viver sobre a Terra, pois a reencarnação é um fato. Muito o que pensar, né? Termino a aula de hoje, né? Essa aula de hoje, muito que pensar aí durante a semana, bons pensamentos, boas reflexões e bons estudos. Beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Isso é fundamental. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.